Olá, boa noite. Eu já ouvi falar que na cidade de Joanópolis, que fica no interior de São Paulo, foi lugar de muitas coisas horripilantes. Apesar de ser uma cidade muito bonita. E quando eu morava lá, eu já vi muitas pessoas contarem muitas histórias de uma criatura metade homem e metade lobo, que andava pelos matos daquela cidade, e algumas até dizem que já viram essa fera com os próprios olhos. Esses boatos eram tantos que Joanópolis ficou conhecida como a cidade dos lobisomens. Porém, são poucas as pessoas que conseguem se deparar com essa fera. E as que se deparam, geralmente não esquecem dela pelo resto da vida. E podem até mesmo ficarem traumatizados. E para o meu azar, eu sou uma dessas pessoas. O meu nome é Giovana. Eu tenho 33 anos e o que eu vou relatar aqui aconteceu no ano de 2010. E como eu havia dito, eu morava na cidade de Joanópolis, no interior de São Paulo. Morava junto com os meus pais e tinha muitos amigos. E entre eles estavam dois melhores amigos meus, a Hannah e o Fernando, que hoje é o meu marido. Bem, nós éramos amigos inseparáveis e sempre fazíamos tudo juntos. Um dia, eu e a Hannah estávamos nadando em uma bela cachoeira, até que o Fernando apareceu e começamos a bater um papo. O Fernando disse que o tio dele iria fazer um churrasco na casa dele e nos convidou para ir. Nós aceitamos o convite porque adoramos churrasco. No dia seguinte, avisamos os nossos familiares e fomos para o churrasco. O tio do Fernando morava a uns 2 quilômetros em um sítio que ficava na mata. Eu, Fernando e a Hannah estávamos caminhando pela estrada que dá no sítio do tio do Fernando. E ao longo do caminho, nós conversávamos e brincávamos muito. Essas coisas de amigo. E no meio do caminho, nós encontramos uma jovem mulher. Ela parou na nossa frente e ficou olhando para a gente. E nós ficamos sem entender nada. O Fernando perguntou se a moça tinha algum problema. E então ela perguntou para onde nós estávamos indo. A Ana, em um tom de gozação, respondeu que estávamos indo para um churrasco na casa do tio do Fernando. E assim a convidou para ir com a gente. A mulher fez uma cara de brava e disse que nós precisávamos tomar muito cuidado. Ela disse que o seu namorado estava incontrolável e andava por aquela região. Então, se nós nos deparássemos com ele, deveríamos tomar muito cuidado. Bem, ficamos sem entender nada. Ela se virou de costa e foi embora. Achamos que talvez aquela mulher estivesse bêbada ou drogada. E então continuamos o nosso caminho e chegamos na casa do tio do Fernando. Começamos a beber e comer uma carne. Dançamos várias músicas de forró. E a festa estava tão boa que ficamos lá até o anoitecer. E por volta das 9 horas da noite, resolvemos voltar para casa. Nos despedimos de todos, pegamos o rumo de casa e então seguimos andando pela estrada e conversando sobre como a festa foi legal. Naquela noite, tudo estava muito escuro.
e só o brilho da lua iluminava o nosso caminho. Foi então que a nossa conversa foi interrompida por um uivo que saiu de dentro da mata. Eu perguntei ao Fernando e à Hannah se eles escutaram aquele uivo, e eles responderam que sim. Alguns minutos depois, escutamos outro uivo, mas desta vez bem mais alto, e parecia que o que estava uivando estava se aproximando da gente. Então, começamos a ouvir passos vindo do meio do mato, e a Hannah, muito assustada, começou a gritar. Nós começamos a entrar em pânico, e aqueles passos ficavam cada vez mais altos. E seja lá o que fosse aquilo, logo logo sairia de dentro da mata. Nós nos juntamos um ao outro e ficamos olhando para o mato, para ver o que iria sair dali. E quando aquela coisa saiu de dentro do mato, nós não poderíamos acreditar no que estávamos vendo, pois se tratava de um imenso cão negro, andando igual a uma pessoa. Eu não tinha dúvidas de que aquilo era um lobisomem, e aquela coisa estava bem na nossa frente, nos encarando com uma cara tenebrosa e assustadora. Eu e a Hannah começamos a gritar. O Fernando disse que era para nós corrermos. Então nos viramos e começamos a correr o mais rápido possível. Aquela besta demoníaca se pôs de 4 patas e começou a correr atrás de nós. Aquilo conseguiu alcançar a Hannah, e aquele monstro a derrubou no chão. E assim começou a atacá-la ferozmente. A Hannah gritava de dor, enquanto aquela criatura nojenta arrancava partes do corpo dela. Ela pedia para eu e o Fernando ajudá-la. Porém, nós não sabíamos o que fazer, pois se nós voltássemos lá, aquela criatura poderia atacar a gente também. Porém, em contrapartida, não poderíamos abandonar nossa amiga. De repente, vimos que a Hannah parou de lutar contra aquela criatura. E foi então que o Fernando correu até lá, pegou uma pedra muito grande, ergueu a pedra no alto e bateu com tudo na pata daquele demônio. Aquela coisa deu um urro estrondoso e em seguida soltou a Hannah. O Fernando começou a correr na minha direção e pediu que eu fizesse o mesmo. A criatura começou a correr atrás de nós. O monstro estava mancando e a Hannah ficou no meio da estrada desacordada. Ela estava sangrando muito. Nós entramos no meio da mata para tentar despistar aquela coisa. Corremos o mais rápido que conseguimos e fomos sem parar pelo meio da mata, até que vimos uma pequena casa no meio da mata. Corremos até lá e começamos a bater com muita força na porta e pedir por socorro. Então, a porta se abriu e, para nossa surpresa, era aquela jovem moça que encontramos na estrada mais cedo. Ela nos deixou entrar e trancou a porta em seguida. Nos perguntou o que aconteceu e então contamos para ela sobre o ocorrido. A mulher ficou muito brava com a gente.
e disse que mais cedo tinha nos alertado para que nós tomássemos cuidado. Mas agora, provavelmente a nossa amiga já estaria morta. Logo, de repente, ouvimos sons de passo lá fora. E aquela coisa chegou até a casa e começou a dar fortes patadas na porta. Eu comecei a gritar de medo e nós não sabíamos o que fazer. E com a força que aquele monstro estava batendo na porta, a qualquer momento ela iria cair. E o bicho nos mataria assim que entrasse. Foi então que a mulher disse para que entrássemos no quarto dela e fugíssemos pela janela. E disse também que iria segurar aquela criatura para dar tempo de nós fugirmos. E em seguida gritou para que fôssemos embora. Ela insistia dizendo para não se preocupar com ela, pois ela iria ficar bem. Então, corremos até o quarto dela e saímos pela janela. E logo que saímos pela janela, ouvimos o som da porta indo abaixo. E logo depois, uns barulhos assustadores tomaram conta de dentro da casa. Ouvimos sons de coisas se quebrando e urros muito altos. Nós, desesperados, fugimos dali o mais rápido possível. E assim, voltamos à casa do tio do Fernando. Quando chegamos lá, contamos para todos o que havia acontecido. Alguns homens que ainda estavam na festa voltaram na estrada onde estávamos, na esperança de encontrar Hannah. Porém, ela não estava mais lá. Eles procuraram por todos os cantos da mata, mas não conseguiram a encontrá-la. Quando recebemos a notícia, eu e o Fernando já estávamos de coração partido, achando que a Hannah realmente havia morrido e que a nossa vida não seria a mesma coisa sem ela. Mas no dia seguinte, as buscas continuaram logo de manhã. E depois de procurá-la por um bom tempo naquela mata, nós finalmente a encontramos. Ela estava muito machucada, com um braço quebrado. Porém, graças a Deus ela estava viva. Ficamos muito felizes e aliviados por termos encontrado ela com vida. Nós a pegamos e a levamos para o hospital. Os médicos cuidaram muito bem dela e ela se recuperou com o tempo. Os nossos familiares ficaram chocados quando contamos isso para eles. E depois daquilo tudo ter acontecido, nós nunca mais tivemos coragem de andar por aquela estrada, seja de noite ou de dia. E até hoje não sabemos o que aconteceu de fato com aquela jovem moça. E depois daquela noite que ela ajudou eu e o Fernando a escapar, nunca mais tivemos notícia dela. E nem mesmo aquela criatura apareceu novamente por aquela mata. Mas ao que tudo indica, os dois foram embora da cidade. Hoje, eu e o Fernando estamos casados. Nos mudamos para a capital e temos um filho. A Hannah também se casou com um rapaz. Porém, ela ainda mora em Joanópolis. E até hoje, temos contatos por redes sociais. Eu sei que muitas pessoas duvidam da existência do lobisomem. Mas o que digo a vocês é que a qualquer momento, quando menos se esperam,
vocês podem ficar cara a cara com essa criatura, assim como eu fiquei. E mesmo que seja difícil de se deparar com tal fera, sempre terá histórias de aparições dela em algum lugar do Brasil. E ainda mais se o lugar se chamar Joanópolis, a cidade dos lobisomens. Boa noite.